Olá, tudo bem? Olha, hoje eu queria falar de um tema que é muito polêmico. Eu queria falar a respeito do dízimo. Você acha que é possível alguém roubar a Deus? Você acha que o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas e pode todas as coisas, um homem, assim, como nós, falível, pode, assim, roubar a Deus? Nós vamos ver hoje que, na realidade, é possível sim roubar a Deus. No livro de Malaquias 3, 9, 10 e 11 diz assim: roubará o homem a Deus? O mesmo Deus responde: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E ele mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Se a gente prestar atenção, Deus é todo poderoso, mas Deus não impede de ser insultado, de ser, assim, vilipendiado. Ele não pode, porque ele deu o livre-arbítrio e ninguém é obrigado a fazer nada. Só que o conselho dele, ele diz assim, Malaquias: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção sobre vós, na qual vos advenha a maior abastança. E por amor de vós, eu repreenderei devorador. Na realidade, o que as pessoas não sabem é que existe 4 legiões de demônios, que eles não saem como os demônios, assim, que a gente, quando tem uma pessoa enferma, você repreende o espírito de enfermidade, ou está possesso, você repreende ele em nome de Jesus e ele sai. Aí a gente fica assustado. Espera aí, então, como o nome de Jesus não tem poder, então? E muita gente, muitas vezes, não é abençoado, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece os princípios, ele não aprendeu a pôr Deus em primeiro lugar. E quando ele não dá o dízimo, não dá a oferta na casa do tesouro, ou seja, para que haja progressão do evangelho, na verdade, ele está roubando a Deus. Ele é ladrão. Além que está falando lá em Malaquias, roubará o homem a Deus, também está falando nos 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus, e que Deus não tem o pecador por inocente. Então, está escrito lá: não furtarás. Furtar e roubar é a mesma coisa. Está nos 10 mandamentos. E é a constituição do reino de Deus. Se a gente prestar atenção, existem 4 legiões de demônios. Devorador é aquele que você bota o dinheiro num saco sem fundo. Você recebe e o dinheiro, quando você vê, já voou. O cortador é outra legião de demônios, que eles cortam as oportunidades, seja de um negócio, que às vezes você vai fechar um negócio e quando está quase fechando, a pessoa desiste. Pode ser um trabalho que você vai fazer entrevista e está confiante que vai entrar naquela firma e quando você chega lá, decepção. Não precisam mais. Também pode ser no laço, vamos dizer, matrimonial, que às vezes você gosta da moça, a moça gosta de você e de repente não dá. Então, alguma coisa entrou e cortou. Então, devorador, cortador, o migrador é aquele que a pessoa não para em lugar nenhum. Vive mudando de igreja, vive mudando de negócio, nada prospera para ele. E o destruidor, e quando fala em destruição, destruidor pensa só em batida de carro. Não. Destruidor é aquele que destrói os seus bens, destrói os seus negócios, destrói, vamos dizer, aquilo que você tem de mais precioso. Então, se a gente prestar atenção, é uma maldição que acompanha a pessoa quando ele não é fiel. E quando você é fiel, você tem o direito de reclamar.
Mas a gente às vezes vê, vamos dizer, pastor, mesmo ancião, dizer que se você dá dízimo e oferta com a intenção de que Deus venha te prosperar, não tem valor porque você está barganhando. Mas se você prestar atenção, quem está fazendo a proposta é Deus. É aquele que é o dono da prata, é o dono do ouro, que é o dono da saúde, que é o dono da paz, que é o dono da alegria, que é o dono da prosperidade. Então a gente vê crentes na igreja que muitas vezes são mendigo, crentes mendigo. E não é isso que Deus quer. Jesus veio para nós termos vida em abundância. Só que as pessoas não leem assim os rótulozinhos. Igual quando você vai comprar um produto ou que você vai comprar um remédio. Não tem lá embaixo que a Anvisa obriga os fabricantes, os comerciantes porem lá. Então, se você compra as coisas aleatoriamente, sem olhar, você está correndo risco. Outro dia mesmo, meu filho foi fazer uma compra de comida. E ele viu lá um produto que estava, assim, baixo do preço. E ele, muito esperto, pegou e comprou. Ei, deu uma dor de barriga em todo mundo. Deu para entender. Quer dizer, a mesma coisa, as pessoas passam por alto. Existem pregadores que dizem que o dízimo já era. Mas vamos dizer que você não dá o dízimo, mas dá oferta. Por acaso você não está roubando a Deus? Por acaso a oferta você dá do que sobeja ou que não te faz falta. Mas o dízimo, para quem tem compromisso com Deus, entende? É como se ele tivesse a obrigação de sustentar a casa de Deus, porque homens, mulheres que trabalham têm que receber. E se ele trabalha assim, num tempo integral, é o que Paulo diz, que o obreiro é digno do seu salário. E se você é dessas igrejas que só dá oferta, na verdade, ninguém dá, vamos dizer assim, se deixar, a gente não quer que mexa no nosso bolso. E a gente que trabalha assim no Evangelho, a gente vê a pessoa dá R$1.000 o dízimo. Mas ele pensa, já dei o dízimo, a oferta, R$2 está bom. Quando dá R$2, às vezes para não ficar assim com vergonha, bota uma moedinha só para quando passa salva. Então, na realidade, a oferta é importante também. Porque na oferta você está, assim, valorizando a Deus. Mas o dízimo é obrigatório, a oferta não é obrigatória. Só que na oferta, você está, assim, sendo grato a Deus pelas bênçãos que Ele te concede. Então, há pessoas que Ele tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de olhar. O que Deus diz, Jesus falou. Meu povo perece por falta de conhecimento. E esses homens que dizem que você está barganhando com Deus, na verdade, está sendo usado pelo diabo. Porque o dízimo não foi anulado. Nos dias de Jesus mesmo, se dava oferta dos animais, se dizimava das coisas, que até Jesus diz, você dizima o endro, o cominho, porque está lá no fundo do quintal. Vocês devem fazer isso, mas não devem esquecer as outras coisas. E a gente sabe que, no caso, as pessoas davam dinheiro também. No caso, por exemplo, da viúva. Ela deu o melhor que ela tinha, uma moeda. E aquilo chamou a atenção de Deus. Agora, não é porque ela deu uma moeda que você vai dar uma moeda hoje. Ela era pobre, não tinha nada. E do melhor que ela tinha, ela deu. Entende, Jesus? Então chamou a atenção de Jesus. Mas isso não quer dizer que você deve estar dando mixaria. Deus não é um Deus mendigo. E Deus não precisa de esmola. À medida com que você medir a Deus, Deus também vai te medir. Põe Deus em alta escala. Agora, tem gente que não presta atenção. E muitas vezes ele entra numa instituição para pedir.
Ele não quer dar, ele quer ganhar. Mas é muito melhor você ter para dar do que você precisar. Entende? É melhor dar do que ganhar. Com a medida que você medir, você é medido. Se você põe Deus em alta escala, Deus também vai te proteger e pôr em alta escala. Às vezes você não dá dízimo, mas o devorador, o cortador e migrador, a enfermidade, você gasta muito mais às vezes na farmácia do que confiando em Deus. É muito importante, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos ser pesado pelo irmão. Entende? A ovelha foi feita ou foi criada para dar carne, para dar a pele, para dar a lã, para dar o leite para o pastor. E o pastor tem que devolver isso em proteção, oração, cuidado, livramento. Quem não dá o dízimo, na verdade, quem está falando é Deus, não é eu. É ladrão. E ladrão no céu não vai entrar. Então, se você escapa de Malaquias 3:10, 3, 9, 10 e 11, você não escapa dos 10 mandamentos, que é a norma do juízo de Deus. E Deus não terá o pecador por inocente. Você que está ouvindo essa mensagem, a partir de hoje, você não é mais inocente. Lembra, Jesus disse, é dando que se recebe. Com a medida que você mede, você é medido. Ponha Deus em alta escala, e Deus vai te pôr em alta escala. Mas tem gente que gosta de mendigar. E isso não agrada a Deus. Jesus veio para nós termos vida em abundância. E uma vida abundante é uma vida com saúde. É uma vida que você tem condições de fazer uma viagem, um negócio, uma coisa, sem precisar estar preocupado com o mês que vem. Que Deus abra a tua mente, te faça compreender. E se você gostou desse tipo de conselho, procure-nos no Grupo Emanuel. A gente tem prazer em te ajudar, mas a gente quer ajudar quem quer ser ajudado. Lembra disso. Não seja um crente anão, não seja um crente mendigo. É dando que se recebe. Com a medida que você mede, você será medido. Que Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Nos ajude a levar a mensagem do Senhor aos 4 cantos da terra. É a minha oração, o meu desejo por Jesus.